seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a esse vídeo, seja muito bem-vinda a essa nova realidade. Eu quero que você saiba que esse é o primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos onde eu vou te ensinar 3 passos para você alcançar o corpo dos seus sonhos. E não só alcançar o corpo dos seus sonhos, mas muito mais do que isso. Você ter liberdade alimentar, você voltar a ter prazer em comprar roupa e ser feliz de verdade, de dentro para fora. São 3 passos onde eu te ensino. Mas eu não posso deixar de te parabenizar e dizer que o primeiro passo, e o passo mais importante, você já deu, que é estar aqui buscando informação, que é estar buscando conhecimento e muito mais do que isso, um método que realmente vai fazer a diferença na sua vida, tá? Então, eu gostaria de te perguntar se você já baixou o meu livro digital. Se você ainda não baixou o meu livro digital, eu te convido a baixar. Esse vídeo, ele é a reprodução em vídeo do meu livro digital. Então, eu te recomendo que você tenha um livro para você fazer os exercícios que vão ser propostos, para você ter, ele é um livro de cabeceira para consulta. Então, se você ainda não baixou, eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar esse vídeo e com certeza começar uma nova história do seu peso, da sua vida e da sua saúde. Então, vamos lá. Eu gostaria de saber se você repete para você alguma dessas frases. Se eu não puder comer nem o que eu gosto, o que eu vou fazer da minha vida? Eu já fiz de tudo para ser magra, agora só se for na próxima vida. Se eu não emagrecer com essa dieta, eu não emagreço mais. Fulana só é magra porque se mata na academia. Como que eu vou emagrecer com um filho pequeno? Eu só vou conseguir ser magra depois que ele crescer. E essa, na verdade, são frases que sopram no seu ouvido muitas vezes inconscientemente, que na realidade é a manifestação dos seus sabotadores. Nani, mas o que são sabotadores? Eu tive 2 sabotadores fortes que se manifestaram na minha vida em 2 épocas distintas e eu vou te explicar como que eu fiz para acabar com esses sabotadores e muito mais do que isso, eu vou te ensinar como descobrir os seus e acabar com os seus, tá? E como que você vai fazer isso, né? Como que você sabe disso tudo? Bom, primeiro, se você me permitir, eu vou aqui te contar um pouco da minha história. Bom, de uma forma bem resumida, eu tenho a minha mãe, nós somos em 3 irmãos, eu sou a caçula de 3 irmãos, e a minha mãe, ela sempre foi muito rígida com a nossa alimentação, ela sempre prezou muito por uma alimentação saudável. Uma das vontades dela era ter feito nutrição, que acabou não dando certo, e então ela sempre prezou muito pela nossa alimentação saudável. Em casa, nunca foi uma casa de ter muitos doces, nunca foi uma casa de ter muitos temperos industrializados. Eu tenho lembranças da minha mãe falando, mas não consome isso porque tem muito sódio. Eu lembro uma época da minha vida que eu tinha algumas espinhas no rosto, e eu queria comer Nutella, e minha mãe falava assim, nossa, mas você já tá cheia de espinha, ainda vai comer mais doce, né? Então a minha mãe, ela sempre prezou muito pela nossa boa alimentação. E o que aconteceu? Quando eu tinha 16 anos de idade, eu comecei a trabalhar, comecei a frequentar casas de amigas e eu comecei a provar uma alimentação mais saborosa, né? E também menos saudável. Eu comecei a comer fora de casa, o que me proporcionou provar outros paladares, né? Provar outras comidas. E em consequência disso, eu entrei na Guarda Mirim, comecei a trabalhar numa empresa, depois eu comecei a trabalhar na área contábil, e a consequência disso foi que eu fui fazer faculdade nessa área. Em meio, né, à minha profissão, eu trabalhei 10 anos nessa área, eu comecei a engordar. A época que eu mais engordei foi a época da faculdade. Era uma época que eu tinha um cargo de responsabilidade no meu antigo trabalho, e eu comia, porque a minha rotina era muito estressante, eu tenho lembranças de sair chorando do meu trabalho, porque era muita cobrança, muita responsabilidade, e eu não era feliz com aquela rotina, né? Na realidade, eu decidi fazer contabilidade porque eu fui quase que encaminhada para essa área, mas eu tenho lembranças de, na faculdade, eu falar, bom, eu vou parar, eu vou trancar e eu vou fazer educação física. Eu não quero trabalhar com contabilidade. Eu falava brincando,
mas na realidade era uma vontade mesmo que eu tinha. E eu, quando eu fui para escolher a faculdade que eu ia fazer, eu falava para algumas pessoas, inclusive para minha família, e o que eu escutava era: quem trabalha com educação física, quem se forma com educação física ganha muito pouco. Então eu optei, porque eu sempre busquei uma vida mais confortável do que a que meus pais, eles deram o melhor para mim, mas eu buscava uma vida mais confortável financeiramente do que aquela que eu tinha sido criada, né? E então eu optei, porque eu entendi que se eu fizesse contabilidade e eu abrisse o meu próprio escritório, financeiramente eu ia ser melhor recompensada. E isso não é uma verdade absoluta, porque todas as áreas é possível você ser próspero, depende muito do que você faz com aquilo que você aprende, né? E aí, nesse meio tempo, eu engordei 10 quilos, né? Eu comia muita besteira, eu comia muito doce, mais barras de chocolate, biscoito de polvilho, fast food. Em contrapartida, eu fazia atividade física na intenção de compensar aquelas calorias que eu consumia, também como uma forma de aliviar o meu estresse e a minha tensão, porque aquilo me fazia muito bem. E eu fazia também muitos procedimentos estéticos. Muitos procedimentos estéticos, aqueles que prometem deixar a sua barriga impecável. Tá? E eu não tenho nada contra procedimento estético, mas eu tinha um desalinhamento entre a minha alimentação, a minha mentalidade e o meu objetivo. E então, nessa época onde eu trabalhava nesse departamento fiscal, onde eu tinha muitos desafios diários e eu descontava muito na comida, tinha um sabotador que se manifestava, que era o válvula de escape contra emoções desconfortáveis. Eu não sabia e eu não tinha me dado conta que esse sabotador ele se manifestava constantemente na minha vida. Mas isso eu fui descobrir um bom tempo depois. E aí eu encontrei um ambiente onde eu tive um acompanhamento para eu emagrecer. Eu emagreci 10 quilos e eu comecei a frequentar treinamentos de desenvolvimento pessoal. E foi aí que eu entendi que a minha mentalidade tinha que estar alinhada com os meus objetivos, que emagrecer ia além de fazer atividade física e de uma boa alimentação. Em certo tempo eu emagreci, eu comecei a me dedicar a essa área de bem-estar, ajudei muitas pessoas a emagrecer e de repente, né, na época, eu me apaixonei pelo meu atual marido, que é o Marcos, e quando a gente se apaixona, a gente faz umas besteiras assim, né? A gente faz umas coisas um pouco sem explicação. E naquela época, como eu já disse no começo desse vídeo, a minha mãe ela era muito rígida. Então a minha mãe, ela não concordou, pela nossa diferença de idade, por vários motivos, ela não concordou com a minha escolha de ter ficado com ele. Então ela falou: bom, se você não for para viver nas minhas regras, então você pode morar com ele. E a gente já tinha conversado, ele falou que se realmente minha mãe me colocasse na parede, eu já tinha falado que minha mãe era muito rígida. Ele falou: não, você realmente vem morar comigo. E foi isso que eu fiz. E eu tive uma briga muito feia com meu irmão, eu fiquei um tempo sem falar com minha irmã, fiquei muito distante da minha mãe. E aquilo por 2 anos me fez muito mal. Aquilo definitivamente me fez muito mal. Não tinha o que eu fizesse, não tinha dinheiro que eu ganhasse, não tinha viagem que eu fizesse, não tinha passeio, não tinha nada que queimava o meu coração, não tinha nada que alegrava o meu dia. Por quê? Porque eu tinha tido essa briga até então com a minha família. E nessa época eu tinha emagrecido até então 10 quilos, eu engordei novamente 7 quilos. Eu voltei para 59 quilos. Eu devo ter até uma foto com 59 quilos. E o que acontece? Nessa época, nasceu um outro sabotador, que foi um sabotador de perdas presentes. Apesar de eu não ter perdido por morte, né? Nem meu irmão, nem minha irmã, nem a minha mãe, é como se eu tivesse perdido eles, apesar de eles estarem divinos da Silva, né? Mas eu não tinha mais a convivência deles, eu não tinha mais aquela base, eu não tinha mais o amor deles. Então, tudo que eu queria era substituir a falta desse amor e eu buscava isso só na comida. Eu não queria emagrecer, eu não queria engordar, eu já sabia o que eu tinha que fazer para eu manter o meu peso, que era atividade física e uma boa alimentação, mas eu não conseguia. Tinha alguma coisa dentro de mim que se manifestava e fazia eu comer de segunda a segunda-feira. Nessa época eu trabalhava com emagrecimento e eu voltei a engordar. Então, até que um dia
Eu conversei com a minha mãe, conversei com meu irmão, conversei com a minha irmã, fiz as pazes e ficou tudo bem. Foi como um passe de mágica para eu conseguir emagrecer esses 7 quilos. E aí eu fui entender que a minha causa de eu ter engordado não era apenas o fato de como eu estava me alimentando, mas sim desse sabotador tão forte se manifestando na minha vida. E aí, nesse mesmo momento, me caiu uma ficha. Eu falei, mas se eu, que trabalho com emagrecimento, que tenho conhecimento do que eu tenho que fazer, eu emagreci, voltei a engordar. Imagina o tanto de mulheres que não passam exatamente pelo que eu passei, pelo que eu passei naquela situação e não conseguem emagrecer. Foi como uma ficha que caiu. Falei assim, então o emagrecimento ele vai muito além do que você come e de como você se exercita. E aí eu fui buscar mais informação, fui buscar entender mais essas emoções, e aí eu encontrei o Instituto Health Coach, que é o instituto onde eu baseio o meu método, e a partir disso eu só tenho ficado mais feliz, porque eu tenho não só melhorado meus resultados, identificado minhas emoções, identificado os meus sabotadores, ajudado mais mulheres a verdadeiramente encontrarem a razão inconsciente do porquê elas não conseguem emagrecer. E o meu objetivo com esse e-book, com essa série de vídeos, é te ajudar a fazer o mesmo, tá? Então, vamos lá. O que é mais importante, então, para você emagrecer? Vamos ver se vocês entenderam o conceito desse e-book. Atividade física ou dieta? Nenhum dos dois. O mais importante para você emagrecer é você alinhar a sua mentalidade, você descobrir os seus sabotadores, você acabar com esses sabotadores, para daí sim você comer para nutrir o seu corpo, comer quando você tem fome física e não mais comer para suprir as emoções e não mais comer porque você está procurando preencher um outro vazio que não é somente a fome física, tá? O que é a ansiedade? A ansiedade, ela nada mais é do que uma antecipação do medo. Então, antigamente, na época dos Homo sapiens, eles precisavam sair para caçar, e eles viviam só para caçar e para reproduzir. Era apenas isso que os Homo sapiens faziam. E hoje, a gente busca essa mesma